A chuva martelava o asfalto de São Bento do Sapucaí com uma fúria que Eulália Santos não via há anos. Aos 70 anos, ela conhecia bem os temporais da região serrana, mas aquele parecia ter saído direto do inferno. Com a sacola de pães apertada contra o peito, ela apressou o passo pela Rua das Flores, suas chinelas fazendo pequenos respingos nas poças que se formavam a cada minuto. O vento uivava entre as casas simples do bairro, balançando as plantas que ela cultivava no quintal há décadas. Eulália pensava apenas em chegar logo ao abrigo de sua casinha, onde poderia preparar um chá de erva cidreira e assistir à novela das 6, quando um som estranho cortou o barulho da tempestade. Era um gemido baixo, quase imperceptível, vindo dos arbustos encharcados próximos ao portão da casa do seu Joaquim. Parou por um instante, achando o que havia imaginado. O vento continuava sua dança selvagem, mas o som se repetiu. Desta vez mais claro. Era definitivamente um lamento, como se alguma criatura estivesse pedindo socorro. Eulália sentiu o coração apertar. Desde que seu marido Antônio havia partido há 5 anos, ela desenvolvera uma sensibilidade aguçada para sofrimento alheio, talvez porque conhecia bem a dor da solidão. Aproximou-se dos arbustos com cuidado, afastando os galhos molhados com a mão livre. A chuva escorria pelo seu cabelo grisalho, mas ela não se importava. Entre as folhas encharcadas, uma pequena forma escura tremia violentamente. Era um filhote, não maior que sua mão, com pelos emaranhados e olhos arregalados de pavor. A criaturinha olhou para ela com uma expressão tão humana, tão desesperada, que Eulália sentiu as lágrimas se misturarem com a água da chuva em seu rosto. "Meu Deus do céu, que anjinho é esse?", murmurou, estendendo as mãos trêmulas. O animal não resistiu quando ela o envolveu delicadamente em sua blusa de lã. Era tão pequeno, tão frágil, que parecia que qualquer movimento brusco poderia machucá-lo. "Calma, meu benzinho. A vovó vai cuidar de você." Correu para casa como não corria há anos, protegendo o pequeno ser contra seu peito. Sua mente já trabalhava nos cuidados necessários: leite morno, uma caixinha forrada com panos macios, talvez algumas gotas de mel para dar energia. Há tanto tempo não tinha alguém para cuidar, alguém que dependesse dela completamente. Dentro de casa, acendeu todas as luzes e preparou um cantinho aconchegante na cozinha, perto do fogão, onde o calor ajudaria a aquecer o pequeno. O filhote, que ela decidiu chamar de Mel pela cor dourada dos pelos quando secos, mamou leite morno num conta-gotas com uma fome desesperada. Eulália sorriu pela primeira vez em meses ao ver a criaturinha se acalmando em suas mãos. "Você vai ficar comigo, não vai, meu amor?", sussurrou, acariciando o dorso do animal com um dedo. A casa estava muito grande só para mim mesmo. Naquela primeira noite, Mel dormiu numa caixa ao lado da cama de Eulália, que acordou várias vezes para verificar se estava tudo bem. A cada respiração regular do pequeno, seu coração se enchia de uma felicidade que havia esquecido existir. Era como se Deus tivesse colocado aquele anjinho em seu caminho justamente quando ela mais precisava. A madrugada trouxe momentos de pura ternura. Mel acordou apenas uma vez, miando baixinho, e Eulália o pegou no colo, ninando-o como se fosse um bebê humano. O calor do pequeno corpo contra seu peito despertou um instinto maternal adormecido há décadas. Ela cantarolou cantigas que costumava entoar para seus filhos pequenos, sentindo uma paz profunda invadir sua alma. "Meu tesouro dourado", murmurava, observando como os pelos dele brilhavam à luz da lamparina. "Você é a resposta às minhas orações." Quando o dia amanheceu, Eulália já havia elaborado mentalmente toda a rotina de cuidados. Preparou o mingau de aveia diluído, comprou uma madeira de bebê na farmácia, improvisou brinquedinhos com carretéis de linha. Cada pequeno progresso de Mel, quando conseguiu ficar de pé sozinho, quando começou a explorar timidamente a cozinha, era celebrado como uma vitória pessoal. As primeiras semanas foram pura magia transformadora. Mel crescia com uma rapidez impressionante, ganhando força e personalidade a cada dia que passava. Eulália cancelou seus compromissos habituais: a missa dominical na Igreja do Rosário, o terço das quintas na casa de Dona Mercedes, até mesmo as visitas semanais ao cemitério onde conversava com Antônio sobre os acontecimentos da semana.
sua vida agora girava inteiramente em torno dos cuidados com seu novo companheiro. A rotina matinal se transformou num ritual sagrado. Eulália acordava às 5h30, preparava o café reforçado que Mel havia aprendido a adorar e ficava observando ele se alimentar com uma delicadeza que a surpreendia. Depois, vinham as brincadeiras no quintal, onde ele demonstrava uma agilidade crescente que ela atribuía à boa alimentação e aos cuidados carinhosos. "Esse bichinho está virando sua perdição, Eulália", comentou Dona Carmen, a vizinha mais próxima, observando por cima da cerca como Mel brincava entre as roseiras. "Nunca vi um gato crescer tão depressa assim. E essas marcas na pelagem são muito estranhas." Eulália fingiu não ouvir o tom de preocupação na voz da vizinha, concentrando-se em preparar a vitamina de banana que Mel havia aprendado a adorar. Era verdade que ele estava crescendo rapidamente, mas que mal havia nisso? Significava que estava saudável, bem alimentado, feliz. E aquelas marcas douradas que Carmen mencionara eram apenas sinais de que ele era especial, único. O que mais a encantava eram os momentos de carinho absoluto. Mel havia desenvolvido o hábito de se enroscar no seu colo durante as tardes, ronronando baixinho enquanto ela assistia televisão ou fazia crochê. Nesses instantes, Eulália sentia que sua vida havia recuperado o sentido perdido há anos. Tinha alguém que dependia completamente dela, que a amava incondicionalmente, que a esperava ansiosa na porta quando voltava da rua. "Você é meu anjinho da guarda", sussurrava acariciando a pelagem que se tornava mais exuberante a cada semana. "Meu companheiro de todas as horas." As tardes se transformaram em sessões de conversa unilateral, onde Eulália contava para Mel todos os detalhes de sua vida, desde as memórias da infância na fazenda dos pais até os primeiros anos de casamento com Antônio. O animal parecia escutar atentamente, seus olhos dourados fixos nela com uma intensidade que chegava a ser perturbadora. Durante o segundo mês, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção. As marcas na pelagem de Mel, que ela inicialmente atribuíra à mistura de raças, se tornavam mais definidas, formando padrões que não combinavam exatamente com nenhum gato doméstico que ela conhecia. Suas patas traseiras pareciam desproporcionalmente fortes, e ele demonstrava uma capacidade de salto que impressionava até mesmo as crianças da vizinhança. "Deve ser vira-lata mesmo", murmurava para si mesma, afastando qualquer dúvida inconveniente. "Por isso é tão especial, tão inteligente." Quando Gabriel, seu neto de 16 anos, veio visitá-la numa tarde de sábado, Eulália se surpreendeu completamente com a reação de Mel. O animal, normalmente dócil e carinhoso, se escondeu embaixo da mesa da cozinha no momento em que o rapaz entrou pela porta. Começou a emitir sons baixos que ela nunca havia ouvido antes. Não eram miados comuns, mas algo mais primitivo, quase selvagem. "Vó, que gato esquisito é esse?", perguntou Gabriel, tentando se aproximar cautelosamente. "Parece que quer me atacar, e olha o tamanho dele." "Bobagem, meu filho", ela respondeu rapidamente, embora por dentro sentisse uma pontada de preocupação genuína. "Ele só está com ciúmes porque não te conhece bem. Você sabe como são os bichinhos, não gostam de estranhos na casa." Mas a tensão no ar era palpável. Mel permaneceu escondido durante toda a visita, saindo apenas para comer e beber água, sempre mantendo distância segura do visitante. Gabriel comentou várias vezes sobre o comportamento estranho do animal, questionando se não seria melhor consultar um veterinário sobre aquela agressividade territorial incomum. Pela primeira vez desde que encontrara Mel na tempestade, Eulália passou a noite em claro, observando atentamente o comportamento do animal. Havia algo em seus olhos, uma intensidade constante, que não combinava exatamente com um gato doméstico comum. Era como se ele estivesse permanentemente alerta, avaliando cada som, cada movimento, calculando constantemente possíveis ameaças. Aqueles sons que ele fizera na presença de Gabriel também a incomodavam profundamente. Eram definitivamente diferentes de qualquer coisa que ela já havia ouvido, mais parecidos com os rugidos baixos que, vez ou outra, chegavam do zoológico da cidade vizinha quando o vento soprava na direção certa. No dia seguinte, ainda perturbada pelo incidente, decidiu levá-lo ao veterinário da cidade, Dr. Antônio Silva,
mais por precaução do que por real necessidade. Mel parecia perfeitamente saudável fisicamente, mas uma consulta de rotina talvez esclarecesse suas dúvidas crescentes. O que ela não esperava era a expressão de profunda perplexidade no rosto do profissional quando ele começou a examinar minuciosamente o animal. Dona Eulália, disse o veterinário lentamente, franzindo a testa enquanto media o comprimento das patas traseiras. Esse animal tem características muito peculiares. Gostaria muito de fazer alguns exames mais detalhados, radiografias, talvez. O coração dela disparou descontroladamente. Que tipo de exames? Ele está doente? Tem alguma coisa errada? Não, não está doente de forma alguma. Pelo contrário, parece extremamente saudável. Mas algumas características anatômicas não batem exatamente com o padrão. O formato do crânio, o comprimento desproporcional das patas traseiras, essas marcas na pelagem que formam padrões muito específicos. Dr. Silva hesitou visivelmente. A senhora tem certeza absoluta da origem dele? Eulália sentiu todo o sangue fugir do rosto instantaneamente. Encontrei abandonado na chuva, doutor. Um filhotinho indefeso que alguém cruel abandonou. Por que todas essas perguntas técnicas? Só preciso ter certeza absoluta de que tudo está correto. Podemos marcar os exames para a próxima semana? Seria importante para o bem-estar dele. Não. A resposta saiu muito mais abrupta e defensiva do que ela pretendia. Quer dizer, ele está perfeitamente bem, doutor. Não vejo necessidade alguma de exames desnecessários que só vão estressá-lo. Pegou Mel da mesa de exame com pressa evidente. Na verdade, acabei de lembrar que tenho um compromisso urgente que não posso perder. Saiu da clínica veterinária com o coração batendo totalmente descompassado, carregando Mel firmemente contra o peito. As palavras técnicas do Dr. Silva ecoavam insistentemente em sua mente, plantando sementes de dúvida que ela se recusava terminantemente a deixar germinar. Não importava absolutamente o que outros pensassem ou suspeitassem. Mel era dela, e ela era dele. Era tudo o que realmente importava no mundo. Durante as semanas seguintes, Eulália desenvolveu uma rotina de cuidados ainda mais intensiva, como se o amor excessivo pudesse afastar qualquer questionamento sobre a natureza de Mel. Preparava refeições elaboradas, criava brincadeiras cada vez mais sofisticadas, conversava com ele por horas sobre assuntos variados. O animal parecia responder positivamente à atenção redobrada, demonstrando uma inteligência que chegava a ser desconcertante. Mas os pequenos incidentes começaram a se acumular como nuvens escuras antes de uma tempestade devastadora. Durante o terceiro mês, Eulália fez uma descoberta que a deixou simultaneamente impressionada e ligeiramente inquieta. Mel havia aprendido a abrir sozinho as latas de sardinha que ela guardava na despensa alta, usando as garras de uma forma quase humana para manipular com precisão a pequena argola de abertura. Quando flagrou a façanha numa manhã, ficou parada na porta da despensa, dividida entre a admiração pela inteligência excepcional e um desconforto crescente que não conseguia definir claramente. "Que criatura inteligente você é, meu amor", murmurou, observando-o comer com uma delicadeza que contrastava com a selvageria do método de abertura da lata. Mas uma voz insistente no fundo da mente sussurrava que aquilo definitivamente não era comportamento normal, que gatos comuns simplesmente não faziam coisas assim. Os ruídos noturnos também se intensificaram consideravelmente durante esse período. Mel havia desenvolvido o hábito de patrulhar metodicamente a casa durante as madrugadas, seus passos ecoando pelo assoalho de madeira com uma precisão felina que impressionava e, secretamente, a deixava um pouco nervosa. Era como se ele estivesse guardando o território, protegendo algo valioso de invasores invisíveis. Dona Carmen, sempre atenta aos acontecimentos da vizinhança, começou a comentar abertamente com outras moradoras sobre os sons estranhos vindos da casa de Eulália durante as noites. Logo, os sussurros se espalharam pelo bairro inteiro, como fogo em palha completamente seca, crescendo e se distorcendo a cada repetição. "Aquela mulher está criando alguma coisa muito estranha lá dentro", murmurava Dona Mercedes para quem quisesse ouvir suas teorias. "Minha comadre jura de pés juntos que viu vultos grandes passando pelas janelas durante a madrugada.
Eulália fingia não ligar absolutamente para as fofocas maldosas, mas por dentro sentia a pressão social crescer como uma panela de pressão prestes a explodir. Começou a fechar hermeticamente todas as cortinas durante o dia e a evitar conversas prolongadas com as vizinhas sempre que saía para fazer compras essenciais. Sua vida social, já naturalmente limitada pela viuvez, praticamente desapareceu por completo. Mas não se importava realmente com o isolamento crescente. Tinha Mel como companhia constante, e isso era mais do que suficiente para preencher qualquer vazio em sua existência. As tardes se tornaram ainda mais preciosas, com longos momentos de carinho mútuo que pareciam curar todas as feridas deixadas pelos anos de solidão. O quarto mês trouxe a primeira grande reviravolta, que abalaria completamente a tranquilidade artificial que Eulália havia construído ao redor de sua nova vida. Chegou numa tarde aparentemente normal de sábado, quando ela estava regando calmamente as plantas do quintal, observando Mel brincar entre as roseiras com a graciosidade crescente que tanto a encantava. O sol filtrava suavemente pelas folhas das árvores, criando um ambiente quase mágico no pequeno quintal. Eulália cantarolava baixinho uma música antiga enquanto cuidava dos gerânios, quando ouviu Dona Carmen gritando do lado de lá do muro divisório. O tom era de pânico absoluto, não a fofoca habitual que caracterizava as conversas da vizinha. Correu imediatamente para ver o que acontecia e encontrou Carmen pálida como papel, tremendo visivelmente e apontando com o dedo trêmulo para o muro de 2 metros de altura que separava suas propriedades. Seus olhos estavam arregalados de puro terror, como se tivesse presenciado algo sobrenatural. Eulália, pelo amor de Deus, esse gato seu acabou de pular esse muro como se fosse absolutamente nada. Saltou de uma vez só, sem nem pegar impulso, como se tivesse asas. Isso não é normal. O sangue de Eulália gelou instantaneamente nas veias. Mel estava parado tranquilamente no quintal dela, lambendo uma pata com naturalidade absoluta, como se não tivesse acabado de realizar uma façanha fisicamente impossível para qualquer gato doméstico comum. Não havia sequer sinais de esforço ou cansaço em sua postura. "Você deve ter visto errado, Carmen", gaguejou desesperadamente, mas sua própria voz não soava convincente nem para ela mesma. "Talvez ele tenha subido pela árvore e você não percebeu. Viu errado coisa nenhuma. Eu sei perfeitamente o que vi com estes olhos, Eulália Santos. Esse bicho saltou o muro de 2 metros como se fosse um pequeno obstáculo. Ele não é um gato normal." A acusação pairou no ar como uma sentença de condenação. Eulália olhou para Mel, que a observava com aqueles olhos dourados inteligentes demais, como se compreendesse perfeitamente a gravidade da situação que acabara de se criar. Por um momento terrível, ela viu seu companheiro com os olhos de uma estranha, notando detalhes que o amor havia mascarado. O porte mais esguio que o normal, a musculatura desenvolvida demais para um gato doméstico, aquela elegância selvagem nos movimentos. "Não acredito que você está insinuando essas coisas", disse fracamente, pegando Mel no colo num gesto protetor. "Ele é apenas um gato muito ágil." Mas Carmen já estava correndo para dentro de casa, certamente para telefonar para as outras vizinhas e espalhar a notícia bombástica. Eulália ficou parada no quintal, abraçando Mel com força crescente, sentindo o mundo que havia construído começar a desmoronar ao seu redor como um castelo de cartas. A notícia se espalhou pela pequena cidade de São Bento do Sapucaí com a velocidade impressionante de um vírus digital. Em questão de poucas horas, grupos de curiosos começaram a rondar disfarçadamente a casa de Eulália, tentando espiar por entre as frestas da cerca de madeira, esperando flagrar algum comportamento extraordinário do animal misterioso. Crianças se aglomeravam na esquina depois da escola, adultos passavam e repassavam pela rua sem motivo aparente, e até mesmo pessoas de bairros distantes vinham dar uma voltinha pela Rua das Flores. Eulália se viu obrigada a trancar hermeticamente todas as janelas e viver praticamente em reclusão total, saindo apenas para compras absolutamente essenciais e sempre com o coração na mão, temendo que alguém flagrasse Mel fazendo algo que denunciasse definitivamente sua verdadeira natureza.
As noites se tornaram especialmente angustiantes. Mel parecia sentir a tensão no ar e ficava inquieto, caminhando pela casa com uma agitação que ela nunca havia presenciado. Era como se ele soubesse instintivamente que estava sendo caçado, observado, julgado. Seus movimentos se tornaram mais cautelosos, mais furtivos, revelando instintos que definitivamente não pertenciam a um animal doméstico. Foi durante uma dessas saídas desesperadas à biblioteca municipal que Eulália tomou uma decisão que mudaria tudo. Fingindo buscar livros de receitas culinárias para enganar a bibliotecária curiosa, ela, na verdade, folheava secretamente volumes especializados sobre fauna brasileira, sentindo o estômago se revirar progressivamente a cada página reveladora que estudava. As características anatômicas de Mel, o formato alongado do corpo, as patas traseiras desproporcionalmente poderosas, as marcas douradas na pelagem que formavam padrões específicos, a agilidade sobre-humana demonstrada diariamente, correspondiam exatamente, detalhadamente, às descrições técnicas de um felino selvagem que ela não queria nem conseguia pensar no nome. Cada fotografia, cada descrição comportamental, cada dado técnico era como uma punhalada em suas ilusões cuidadosamente construídas. O livro falava sobre habitat natural, instintos predatórios, necessidades espaciais, comportamento territorial. Tudo batia perfeitamente com o que ela observava em Mel, mas se recusava sistematicamente a reconhecer. Características distintivas: pelagem com rosetas douradas, patas traseiras extremamente desenvolvidas, capacidade de salto vertical superior a 2 metros, comportamento noturno acentuado. Lia mentalmente, sentindo as mãos tremerem enquanto virava as páginas. Fechou o livro abruptamente quando percebeu que estava começando a chorar ali mesmo, no meio da biblioteca. Não podia aceitar aquilo. Simplesmente não podia. Mel era seu bebê, seu companheiro, seu motivo de viver. Não podia ser outra coisa. As noites seguintes foram um pesadelo interminável de insônia e negação desesperada. Eulália observava Mel dormindo aparentemente placidamente em sua cesta e tentava convencer-se com todas as forças de que estava imaginando coisas impossíveis, que o amor excessivo havia turvado completamente sua percepção da realidade. Mas as evidências se acumulavam implacavelmente como pedras numa avalanche prestes a desabar sobre sua cabeça. Durante o dia, fingia a normalidade absoluta. Preparava as refeições de Mel com o mesmo carinho de sempre. Brincava com ele no quintal nos momentos em que tinha certeza de que não havia olhares indiscretos. Mantinha as conversas afetuosas que sempre caracterizaram seu relacionamento. Mas por dentro, uma guerra silenciosa se desenrolava entre o coração que se recusava a aceitar a verdade e a mente que acumulava evidências irrefutáveis. O 5º mês chegou carregado de uma nova crise que testaria todos os limites de Eulália. Roberto, seu filho que morava na capital e raramente fazia visitas, decidiu aparecer de surpresa numa sexta-feira de manhã, quando ele telefonou do posto de gasolina, avisando que estava chegando em 2 horas. Eulália entrou em pânico total. Mel agora tinha o tamanho de um gato adulto muito grande, mas suas características se tornavam mais evidentes e inegáveis a cada dia que passava. Não havia absolutamente como esconder sua verdadeira natureza de alguém que ficasse mais tempo observando atentamente, especialmente alguém com a perspicácia natural de Roberto. "Mãe, você está bem? Sua voz está muito estranha", disse Roberto do outro lado da linha, demonstrando a preocupação filial que sempre caracterizara sua personalidade. "Estou perfeitamente bem, filho. Só surpresa com a visita inesperada." Olhou desesperadamente para Mel, que a observava do sofá com aqueles olhos dourados inteligentes demais, como se compreendesse perfeitamente a gravidade da situação. "Que horas exatamente você chega?" "Daqui a 2 horas no máximo. Vou passar o fim de semana inteiro aí, mãe. Senti muita saudade da senhora." 2 horas para preparar uma mentira convincente que sustentasse um fim de semana inteiro de fingimento. Eulália desligou o telefone e correu pela casa como uma pessoa completamente desesperada, tentando imaginar onde poderia esconder Mel
de forma que ele ficasse confortável, mas invisível para Roberto. O sótão empoeirado pareceu a única opção viável. Passou uma hora inteira preparando o espaço. Levou comida suficiente para 3 dias, várias tigelas de água fresca, uma caixa de areia improvisada, alguns brinquedos favoritos, um cobertor macio onde ele pudesse descansar. Mel a seguiu durante todos os preparativos com ar crescentemente curioso, sem suspeitar que seria prisioneiro por 2 dias inteiros. "Perdoa a mamãe, meu amor", sussurrou com lágrimas nos olhos, fechando a porta do sótão com o coração completamente despedaçado. "É só por uns dias. Logo, logo você volta para casa." O fim de semana foi uma tortura psicológica ininterrupta. Roberto, sempre observador, notou imediatamente que ela estava visivelmente tensa. Perguntou sobre ruídos estranhos vindos do andar de cima. Comentou sobre um cheiro diferente na casa que não conseguia identificar. Eulália inventou desculpas desesperadas sobre ratos no forro, problemas de encanamento, qualquer coisa que pudesse desviar a atenção crescente do filho. Cada som vindo do sótão, e havia muitos, a fazia prender a respiração e inventar rapidamente alguma distração para Roberto. Ligava a televisão mais alto, oferecia comida constantemente, puxava conversas sobre assuntos que ela sabia que interessavam ao filho. Era como viver numa corda bamba emocional durante 48 horas seguidas. Na noite de domingo, quando Roberto finalmente partiu para a capital, ela correu desesperadamente para libertar Mel, que a recebeu com uma mistura complexa de alegria pelo reencontro e ressentimento evidente pelo confinamento forçado. Ele havia arranhado a porta de madeira, derrubado várias tigelas de água, demonstrado pela primeira vez uma agitação que beirava perigosamente o selvagem. "Nunca mais, meu amor", prometeu solenemente, abraçando-o com força enquanto chorava de alívio e culpa. "Nunca mais vou te deixar trancado assim." Mas no fundo do coração, sabia que estava mentindo descaradamente. A realidade batia à porta com insistência crescente, e ela não podia mais fingir eternamente que não ouvia os sinais de alarme que se multiplicavam. O 6º mês trouxe a catástrofe final que ela tanto temia e que mudaria tudo irreversivelmente. Chegou durante uma tempestade particularmente violenta numa terça-feira de madrugada, quando os ventos uivavam pela cidade com uma força que fazia as janelas tremerarem em suas molduras antigas. Eulália havia checado todas as fechaduras antes de dormir, como fazia religiosamente todas as noites, desde o incidente com Carmen. Mas durante o temporal, uma rajada especialmente forte deve ter forçado a janela mal fechada da cozinha, criando a oportunidade que Mel esperava há semanas. Ela só percebeu a fuga quando acordou às 5 da manhã, como de costume, e não encontrou Mel em seu lugar habitual no pé da cama. O pânico foi instantâneo e absoluto. Correu pela casa inteira gritando seu nome, procurando em cada canto, em cada esconderijo possível. Foi só quando chegou à cozinha que viu a janela escancarada balançando no vento. Vestiu o casaco por cima da camisola e saiu correndo pelas ruas desertas de São Bento do Sapucaí, gritando desesperadamente o nome de Mel enquanto a chuva açoitava seu rosto. Percorreu todas as ruas do bairro, olhou embaixo de carros, atrás de latas de lixo, em cada local onde um animal assustado poderia se esconder. Encontrou-o finalmente no centro da cidade, caminhando pela praça principal, com uma elegância selvagem que não deixava absolutamente nenhuma dúvida sobre sua verdadeira natureza. Mesmo à distância, na penumbra amarelada dos postes de luz, era completamente impossível confundi-lo com um gato doméstico comum. Seu porte, seus movimentos fluidos, a forma como se movia pelo espaço, tudo gritava uma verdade que ela não podia mais negar. Mel não estava perdido ou assustado. Estava explorando, patrulhando, demonstrando comportamentos que pertenciam inequivocamente a um predador selvagem. Quando a viu se aproximando, não correu para ela como faria um animal doméstico. Em vez disso, a observou com cautela calculada antes de permitir que ela se aproximasse. O trajeto de volta para casa foi silencioso e carregado de significados não ditos. Mel caminhou ao lado dela sem precisar de coleira, mas Eulália percebeu que não era obediência doméstica.
Era a escolha consciente de um animal que poderia facilmente desaparecer na escuridão se quisesse. Mas não foi a única a testemunhar a excursão noturna de Mel. Na manhã seguinte, a história estava estampada na primeira página do modesto jornal local. Felino selvagem perambula pelo centro da cidade durante temporal. As fotografias eram granuladas, tiradas de longe por alguém corajoso o suficiente para sair durante a tempestade, mas mostravam claramente um animal que definitivamente não era um gato doméstico comum. Em questão de poucas horas, repórteres de cidades vizinhas chegaram a São Bento do Sapucaí como abutres farejando uma história sensacional. A narrativa da senhora aposentada, que criava uma fera selvagem, se espalhou pelas redes sociais regionais como fogo em pólvora seca, atraindo curiosos, especialistas e ativistas de todas as tendências imagináveis. Vizinhos que antes apenas sussurravam maliciosamente, agora exigiam providências oficiais das autoridades municipais, ameaçando chamar o corpo de bombeiros, a defesa civil ou qualquer órgão que pudesse remover o animal perigoso de sua vizinhança pacata. As crianças foram proibidas de brincar nas ruas próximas, e alguns moradores mais dramáticos chegaram a falar em mudança temporária para casas de parentes. Eulália se trancou completamente em casa com Mel, fechando hermeticamente todas as cortinas e desligando o telefone que não parava de tocar. Repórteres batiam à porta em intervalos regulares. Vizinhos passavam e repassavam pela calçada, comentando em voz alta, e ela chegou a ver drones sobrevoando seu quintal em busca de imagens exclusivas. Pela primeira vez, desde que encontrara Mel na tempestade há 6 meses, permitiu-se finalmente pensar na palavra que havia evitado com todas as forças durante todo esse tempo: jaguatirica. Seu Mel, seu bebê, seu companheiro de todas as horas, não era um gato doméstico. Era um felino selvagem que deveria estar vivendo livre na mata, não confinado numa casa pequena pelo amor desesperado de uma velha solitária. A culpa a esmagou com a força de uma montanha desabando. Tudo fazia sentido agora. A rapidez antinatural com que crescera, a agilidade impossível que demonstrava diariamente, os instintos predatórios que ela sistematicamente atribuía à inteligência superior. Havia sido completamente egoísta, cegada pelo próprio desespero de ter companhia após anos de solidão insuportável. E agora? Como consertar um erro tão grande sem perder o único ser que havia dado sentido real à sua vida nos últimos meses? Como escolher entre seu próprio coração despedaçado e o bem-estar de Mel? Como encontrar forças para fazer o que era certo quando isso significava voltar ao vazio que a aterrorizava desde a partida de Antônio? As perguntas se multiplicavam na sua mente como ecos dolorosos, sem respostas fáceis ou reconfortantes. Abraçada com Mel no sofá da sala, com todas as cortinas fechadas contra o mundo exterior que os julgava, Eulália chorou todas as lágrimas que havia guardado durante meses de negação. Chorou pelo amor que era real demais para ser errado, mas que talvez fosse grande demais para ser egoísta. A resposta para seu dilema chegou numa manhã chuvosa do 7º mês, na forma inesperada de um homem de meia-idade que bateu delicadamente à sua porta quando ela menos esperava visitas. Dr. Eduardo Mendes se apresentou calmamente como biólogo especialista em fauna silvestre, explicando com voz gentil que havia acompanhado o caso pelos jornais e sinceramente gostaria de ajudar a resolver a situação da melhor forma possível para todos os envolvidos. Dona Eulália, quero que saiba que não estou aqui para julgar ou criticar absolutamente nada, disse ele, sentado respeitosamente na sala modesta, enquanto Mel observava da cozinha com a cautela natural que demonstrava na presença de estranhos. Sei perfeitamente que a senhora agiu com o coração, querendo salvar um animal indefeso. Mas agora ele precisa de cuidados muito especializados. Ele nunca fez mal a ninguém. Ela murmurou defensivamente, as lágrimas já escorrendo livremente pelo rosto enrugado. Só quer carinho, só quer ser amado como qualquer criatura de Deus. E foi extremamente amado, tenho certeza absoluta disso. Qualquer pessoa pode ver o carinho que existe entre vocês dois. Mas olhe para ele agora, Dona Eulália. Realmente olhe com atenção.
Ela seguiu o olhar profissional do biólogo. Mel havia crescido dramaticamente nos últimos meses. Suas patas eram proporcionalmente muito maiores que as de qualquer gato doméstico. Seu corpo era visivelmente mais musculoso e esguio. Sua cauda era significativamente mais longa. E aqueles olhos dourados eram inquestionavelmente os olhos de um predador nato, não de um animal doméstico dependente. "O que vai acontecer com ele?" perguntou com a voz completamente embargada, já temendo a resposta que mudaria tudo. "Existe uma reserva ambiental especializada a 2 horas de viagem daqui. Ele poderia viver lá em segurança total, mas com a liberdade que sua natureza exige. Seria uma transição muito gradual, com acompanhamento veterinário constante e visitas regulares da senhora, se desejar." A palavra liberdade ecoou no coração partido de Eulália como um sino fúnebre anunciando o fim de tudo. Liberdade significava, inevitavelmente, longe dela. Liberdade significava voltar à solidão sufocante, ao silêncio opressivo, às noites intermináveis, sem o ronronar que a acalmava e dava sentido aos seus dias. Mas também significava que Mel poderia finalmente ser verdadeiramente feliz, vivendo como a natureza planejara, não como prisioneiro dourado do amor possessivo de uma mulher desesperada por companhia. Posso visitá-lo sempre que quiser?" perguntou com voz de criança assustada. "Claro que sim, e tenho certeza de que ele sempre se lembrará de quem o salvou e cuidou com tanto amor." O 8º mês foi uma negociação emocional constante entre o amor egoísta e a razão compassiva. Dr. Eduardo visitava regularmente, sempre paciente e compreensivo, nunca pressionando, mas plantando cuidadosamente sementes de consciência que cresciam dolorosamente no coração dilacerado de Eulália. Mel estava visivelmente inquieto, demonstrando comportamentos que ela nunca havia presenciado antes. Marcava território pela casa inteira. Tinha explosões súbitas de energia que só podiam ser contidas em espaços muito maiores. Olhava pela janela com uma intensidade que sugeria saudades de algo que nunca havia conhecido conscientemente. A decisão final e definitiva veio quando Isabela, sua neta querida de 10 anos, fez uma de suas visitas regulares numa tarde de domingo. A menina sempre havia se dado maravilhosamente bem com Mel, brincando com ele por horas sem cansar, inventando jogos que o divertiam e exercitavam. Mas desta vez, Eulália percebeu com horror crescente que as brincadeiras estavam perigosamente diferentes. Mel era mais brusco em seus movimentos, seus instintos predatórios afloravam mesmo durante os jogos mais inocentes e havia uma intensidade em seus olhos que não combinava com diversão doméstica. Quando viu as pequenas marcas de arranhões nos braços delicados de Isabela, não intencionais, mas resultado dos instintos selvagens que Mel não conseguia mais controlar completamente, Eulália soube com certeza absoluta que havia chegado a hora de fazer a escolha mais difícil de sua vida. Não podia continuar colocando sua família em risco por causa do próprio egoísmo emocional. Não podia manter Mel prisioneiro de um amor que, por mais sincero que fosse, estava negando a ele a chance de ser quem realmente era. Naquela noite, após Isabela ir embora com os pais, Eulália abraçou Mel pela última vez como sua dona exclusiva. "Perdoa a mamãe por demorar tanto para entender o óbvio, meu amor", sussurrou em seu ouvido, sentindo o coração se despedaçar em milhões de fragmentos irreparáveis. "Você merece ser completamente livre. Merece ser exatamente quem nasceu para ser." Mel ronronou baixinho, como se compreendesse a despedida que se aproximava, e lambeu delicadamente o rosto molhado de lágrimas de Eulália. Era sua forma de dizer que perdoava, que entendia, que o amor entre eles era real demais para ser destruído pela separação física. A viagem até a reserva ambiental foi o trajeto mais longo e doloroso da vida inteira de Eulália. Mel viajou numa transportadora especial, inquieto, mas aparentemente confiante na presença dela. Dr. Eduardo explicou pacientemente todo o processo de adaptação gradual, as visitas mensais que ela poderia fazer, a nova vida de liberdade verdadeira que esperava por Mel. Quando chegaram à reserva e ela viu pela primeira vez a imensidão impressionante da mata, que se estendia além das cercas de proteção,
Eulália sentiu o coração se partir definitivamente ao compreender que ali, naquele ambiente selvagem e livre, era onde Mel sempre deveria ter estado desde o primeiro dia. Era seu verdadeiro lar, não a casinha pequena onde o amor havia se transformado em prisão dourada. O momento da despedida final foi simultaneamente brutal e belamente revelador. Quando a porta da transportadora se abriu para a liberdade, Mel hesitou por um instante eterno, olhando para ela com aqueles olhos dourados que conheciam todos os seus segredos, todas as suas lágrimas, todos os momentos de carinho genuíno que haviam compartilhado. Então, numa demonstração final da inteligência superior que sempre a impressionara, ele se aproximou lentamente e roçou a cabeça em sua mão uma última vez. Era seu modo de dizer obrigado, de dizer que nunca esqueceria, de dizer que o amor verdadeiro às vezes exige os maiores sacrifícios imagináveis. Depois, correu para a mata com uma graciosidade natural que cortou a respiração de Eulália e a fez compreender finalmente que havia feito a escolha certa. Era assim que ele deveria se mover desde sempre, livre, poderoso, majestoso, seguindo instintos milenares que nenhum amor humano deveria tentar domesticar ou conter. Ele vai voltar para visitá-la nos primeiros dias, explicou o Dr. Eduardo gentilmente, observando a figura de Mel desaparecer entre as árvores. Mas logo vai descobrir completamente quem realmente é e sempre foi. Eulália chorou incontrolavelmente durante todo o caminho de volta para São Bento do Sapucaí. Mas eram lágrimas complexas de luto genuíno e alívio profundo, misturados numa dor que purificava enquanto destruía. Havia perdido seu companheiro mais querido, mas havia dado a ele o maior presente que podia oferecer: a liberdade de ser autenticamente selvagem. Os meses seguintes foram de readaptação dolorosa e crescimento pessoal inesperado. A casa parecia ecoar constantemente com a ausência palpável de Mel, mas Eulália descobriu gradualmente que a experiência toda a havia transformado de maneiras profundas que ela estava apenas começando a compreender. Retomou suas atividades na Igreja do Rosário, mas agora também se voluntariava regularmente na reserva ambiental, ajudando outros animais resgatados e aprendendo sobre conservação e vida selvagem. O conhecimento que adquirira sobre felinos, através de sua convivência com Mel, se revelou valioso para o trabalho de educação ambiental. Durante uma de suas visitas mensais à reserva, num final de tarde dourado, quando o sol filtrava entre as copas das árvores criando um ambiente quase mágico, Eulália avistou uma sombra familiar, movendo-se entre a vegetação densa. Era Mel, agora completamente selvagem e magnificamente adaptado ao seu ambiente natural, observando-a respeitosamente de longe. Seus olhos ainda brilhavam com um lampejo inconfundível de reconhecimento e talvez gratidão, mas ele não se aproximou fisicamente. Estava exatamente onde deveria estar, sendo precisamente quem nascera para ser. A distância entre eles não era rejeição, era evolução, crescimento, a prova viva de que o amor verdadeiro às vezes significa deixar ir completamente. Obrigada, meu eterno amor, sussurrou para a mata, sabendo que de alguma forma ele compreenderia a mensagem. Por me ensinar que amar de verdade às vezes significa ter coragem de deixar partir. Eulália voltou para casa naquele dia com o coração preenchido por uma paz profunda e duradoura que não conhecia há muitos anos. Havia aprendido na prática que coragem verdadeira não era a ausência do medo, mas a capacidade de fazer o que era moralmente correto, apesar de todas as dores envolvidas. Na varanda aconchegante de sua casinha em São Bento do Sapucaí, ela se balançava suavemente na cadeira de vime herdada da mãe, enquanto o sol se punha majestosamente atrás das montanhas da serra. Estava fisicamente sozinha, mas não se sentia mais solitária. Carregava dentro de si a certeza reconfortante de ter vivido algo verdadeiramente extraordinário, de ter sido escolhida pelo destino para cuidar de uma criatura magnífica e de ter encontrado força interior que não sabia possuir para fazer o que era certo. O telefone tocou. Era Roberto, ligando da capital para contar novidades dos netos e perguntar sobre sua saúde. Ela sorriu genuinamente, verdadeiramente feliz pela primeira vez
em muito tempo. A vida continuava rica de possibilidades e amor em formas que ela estava apenas começando a redescobrir e valorizar plenamente. Muito obrigada por acompanhar esta jornada emocionante da Eulália e do Mel. Esperamos que esta história de amor verdadeiro, coragem e sacrifício tenha tocado profundamente seu coração. Se você se emocionou com essa narrativa sobre como às vezes precisamos deixar ir aquilo que mais amamos, não esqueça de deixar seu gostei. Isso nos ajuda enormemente a continuar trazendo histórias que realmente importam e transformam. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas narrativas diárias sobre a vida, o amor e as decisões difíceis que nos fazem crescer como seres humanos. E conte para nós nos comentários o que você faria no lugar da Eulália. Já passou por alguma situação onde teve que escolher entre seu próprio coração e o bem-estar de quem ama? Seus comentários e experiências enriquecem nossa comunidade. Nos vemos amanhã com mais uma história que vai mexer profundamente com suas emoções e fazer você refletir sobre os verdadeiros significados do amor.